E aí, senhores, bora lá? A gente vai continuar. Não sei se vocês perceberam, tá? A sequência anterior de aula foi sobre problemas sociais urbanos. Agora a gente vai começar a ver os problemas ambientais urbanos, tá? Para não ficar tão pesado, eu vou dividir um por um deles, não vou colocar dois em uma aula só, tá? Então a gente vai ter uma grande sequência aí das aulas 10 e 11, tá? Só que cada um são problemas aí, questões ambientais que ocorrem nas cidades, beleza? Primeiro deles, então, ilha de calor, né? O que vem a ser a ilha de calor? Bom, a ilha de calor é simplesmente esse acúmulo de temperatura que ocorre na região central. Então, olha só, acharam aí o mouse? Aqui, ó, a região central, né, o centro da cidade, né, a imagenzinha que mostra uma urbanização, pode ver que aqui tem um prédiozinho, né, e aqui, ó, no gráfico, é exatamente onde está a maior temperatura, tá vendo aqui, ó, graus Celsius, né, 33, tal, vai ser o que vai bater aqui no centro da cidade. Então, imagina o seguinte, ó, na mesma hora, no mesmo momento que no centro da cidade pode estar 33 graus, quer dizer que na região, né, rural ou nas proximidades ali do fim da cidade, né, na periferia, vai estar 30 graus Celsius, ou seja, 3 graus mais quente no centro da cidade, né? Antes de mais nada, por que se chama ilha de calor? Bom, é porque se você estivesse olhando para um mapa batimétrico, ou seja, um mapa do fundo do mar, tá? Não tem nada a ver com Batman, pelo amor de Deus. Então, se você estivesse olhando para um mapa batimétrico, esse aí seria o desenho, a configuração de uma ilha, tá? Então, daí você tem um desenho parecido com uma ilha, só que na verdade ele é de calor, tá? Aqui, só para eu conferir, sim, eu coloquei, olha que maravilha. Na verdade, ele não é só esse, não tem só esse desenho, né? Ele é, na verdade, então, 3D. Lembre-se muito bem disso, tá? O gráfico aqui dá uma falsa impressão para a gente de que o calor só ocorre ali, né? Não, é em toda a região central, tá bom? Então, essa imagenzinha aí, ó, principalmente para esclarecer. Beleza. Por que no centro da cidade é mais quente que na periferia? Bom, no centro da cidade é mais quente porque, ó, você pode ver a própria presença aqui dos prédios, né, de maior estrutura e tudo mais, vai acabar bloqueando a passagem dos ventos. Se o vento não circula tão bem, ele não consegue levar embora não só o calor, né, mas também a poluição que é gerada no centro da cidade. Você já parou para pensar que só tem zona azul no centro da cidade? É porque é onde todo mundo vai, então passa bastante carro. Não só os carros, né, mas você tem também a poluição gerada nas indústrias, que pode ser levada para a região central, e isso a gente relaciona com o dióxido de carbono. Ele é um dos gases do efeito estufa. Então, quando o Sol atinge o dióxido de carbono concentrado, parado no centro da cidade, o que vai acontecer? A temperatura vai subir também. Então, ó, os ventos são bloqueados, você tem uma concentração de dióxido de carbono e tem uma outra coisa também. Os materiais que compõem o centro da cidade, eles possuem um albedo muito baixo. Não entendeu? É albedo, com L, tá? Albedo. O que vem a ser albedo? O albedo ele é uma característica de um material de refletir ou absorver a energia solar, se esquentar ou não, né? Albedo vem de albus, que é branco em latim. Então, uma superfície que é branca, ela vai refletir mais calor do que absorver, né? Ou seja, os materiais que mais absorvem calor, eles têm o albedo mais baixo, né? Então, ó, asfalto, concreto, né, as calçadas, as paredes das nossas casas, dos prédios, das construções, os telhados, né? Se você pegar o telhado da sua casa e pintar de branco, sabe o que vai acontecer?
Ele vai ficar branco, vai chamar mais atenção. Não, mentira. A sua casa pode ficar até 2 graus mais fresquinha. Ou seja, o telhado da casa vai refletir mais o sol e ela vai se aquecer menos, né? Então, olha só, vento, dióxido de carbono, o material, nada ajuda o centro da cidade, né? Então, logicamente que tudo isso contribui para que o centro da cidade fique muito mais quente, né? Muito mais abafado, né? Entrando em, digamos assim, em diferença com as regiões mais próximas das periferias. Essa imagem aqui, ó, é a cidade do Rio de Janeiro. Então, a região central do Rio de Janeiro, ó, extremamente quente, né? E por quê? Porque, sim, lá ocorre a ilha de calor, né? E mesmo assim, o interessante de você notar o Rio de Janeiro é porque o Rio de Janeiro está de frente para o mar. Então, o vento ali constante, né, e tudo mais, mas acontece que quando você tem muitos prédios, mesmo assim você acaba bloqueando então a passagem de vento. Beleza? Uma outra questão também é o que a gente chama de cânion urbano, né? O cânion é aquela formação que você tem o solo e de repente ele, né, faz isso. Em Marília tem. Então, o que vem a ser isso? Devido ao nome Ilha de Calor, para esse processo, para esse fenômeno, eles acabaram achando nas cidades algumas regiões que a temperatura, pumba, cai de uma vez, né? Só que isso quase não dá para ver assim nesse gráfico, né? Nesse primeiro gráfico aqui. Por quê? Porque são regiões bem pequenas. Então imagine, ó, dentro de uma avenida, quando você tem ali todos os prédios posicionados, né, no entorno dela, ela acaba canalizando os ventos. Então o vento passa ali e acaba derrubando a temperatura. Só que, meu, você acabou de cruzar a avenida, pronto, volta a ter bastante calor, né? Então, por isso existe essa denominação de cânion urbano. Então, você está vindo aqui com a temperatura alta, ela cai de uma vez, só que depois ela volta a subir. Beleza? Então, senhores, é isso aí. Tchau, tchau. Um abração para vocês e bons estudos. Beijão.